Oi, oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Minuto Terapêutico. Me chamo Jeane e hoje eu trago nesse vídeo falando um pouco de um acontecimento, né, que foi aquele acontecimento que deu assim um boom na minha vida, sabe? Aquele girão de 360 graus. E de alguma forma é um tema um pouco delicado, sabe? Mas que só agora eu me senti preparada, posso dizer assim, para compartilhar aqui com vocês a minha história. E por quê, né? O que acontecimento foi esse que me trouxe para essa caminhada de autoconhecimento, né? E trilhar todo esse caminho que venho trilhando até aqui, que tem sido de muita cura e de muita descoberta. Então, se você quer saber, né, dessa história, então fica até o final desse vídeo, mas desde já eu te peço para que você possa deixar seu like, se inscreva no canal, deixe os comentários aqui, porque quando vocês fazem isso, meus amores, vocês me ajudam e ajudam aqui o canal para que ele possa crescer e que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas, tá certo? Aqui na descrição desse vídeo também, eu sempre deixo algumas informações, né? Então dá uma olhadinha lá, que pode ser que tenha algo que te interessa, tá certo? Então, simbora papiar. Então, meus amores, vamos aqui iniciar, né, essa história. Em 2019, eu tive passei por uma situação e que foi, na verdade, assim, como é que eu posso dizer? Foi uma situação que me levou para como é que eu posso dizer assim? Eu não quero dizer o fundo da lama, sabe, gente? Porque eu acho isso muito pesado. Mas me levou para lugares muito desconhecidos e me fez sentir alguns sentimentos que eu acredito que já tinha até sentido, mas eu não tinha sentido com tanta intensidade, né? Como eu senti com isso, né? Quando foi em 2018, eu passei por alguns desafios nesse relacionamento, ao ponto de, tipo assim, como é que eu posso dizer? Sabe como você se sacrifica? Como eu posso dizer assim? Você se sacrifica de si e por aquele relacionamento, né? Você acaba fazendo muitas coisas que até então você, tipo assim, talvez nunca tinha feito, ou, enfim, você se entrega ali, sabe? E também a gente acaba fazendo o quê? Quando a gente inicia um relacionamento? Pra gente conquistar esse outro, a gente acaba se criando uma persona, né? Pra que aquele outro nos ache interessante e possa, né, ficar ali com a gente, enfim. O que acontece é que nesse ano, né, de 2018, eu já estava passando por algumas situações e eu precisei buscar a ajuda, né, da psicoterapia para me auxiliar, né? Porque realmente estava sendo situações que, na verdade, estavam praticamente em todas as áreas da minha vida. Porque quando uma desalinha, todas vão se desequilibrar, né? Porque tá tudo conectado. Então, eu iniciei e com isso, com esse trilhar, eu ainda não tinha compreendido muitas coisas, sabe? Mas eu seguia no relacionamento. Só que de alguma forma, como eu estava nessa busca para salvar o relacionamento, eu estava querendo que o outro se empenhasse, né? E, enfim, eu fiz algumas coisas que, na verdade, eu tava. O que eu percebi, assim, hoje, né, vendo, olhando para tudo, é que, na verdade, eu criei meu próprio caos, criei toda a situação e, e eu cobrava que esse outro também se posicionasse de alguma forma para juntos a gente sair daquele cenário que a gente se encontrava. O que acontece é que no final, já no finalzinho do ano, né, eu sentia que aquele relacionamento ele estava se acabando, né? Não existia mais uma parceria, não existia mais conversas, era sempre um diálogo muito conflituoso, né? Nenhum dos dois abriam mais mão de nada,
né? Essa é a verdade. Era uma resistência de ambas as partes e muitos atritos, até que, assim, eu fui sentindo algumas coisas. A mulher, na verdade, ela tem um poder sensitivo muito grande. Só que eu acho que ao longo dos anos, dos acontecimentos, né, essas coisas, muito da mulher se empoderar, a mulher acabou olhando para um lado e esquecendo o outro, que é o de ser feminina, e com ela também tem esse poder de intuição. Então, eu tive algumas intuições, mas eu não dei ouvido para isso. O que acontece é que, quando foi no início de 2019, esse relacionamento acabou, né? E eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada, que foi de uma forma que eu não imaginava que eu viveria um caos tão grande. Eu estava vivendo um caos, só que na verdade eu não estava ainda no caos. Eu vivenciei depois com o fim, porque eu tinha aquele relacionamento como tudo na minha vida. Era uma dependência emocional muito grande, né? E o que acontece é que quando eu me vi sem isso, parecia que a minha vida tinha acabado com aquilo. Parecia não fazer sentido. É interessante porque quando isso acontece, vai tendo as fases. Só que assim, depois que essa pessoa chegou e terminou comigo, o que acontece foi que ele relatou algo como motivo, só que eu já sentia dentro de mim uma outra coisa, né? E essa outra coisa é que existia uma outra pessoa. E aí a gente não conseguia mais se aproximar, enquanto estávamos ainda no relacionamento, mesmo com essa distância, né? Mesmo com todos esses atritos, porque existia uma energia de uma terceira pessoa. Ali já existia um triângulo amoroso. Só que eu soube 2 meses depois que o nosso relacionamento tinha acabado, né? Então, o que acontece é que eu senti todas as intuições e estava muito latente. Só que eu não quis dar ouvido. Eu acredito que, assim, quando chega essa questão da intuição, ela é muito interessante, porque, na verdade, a gente parece que só acredita vendo, né? É um nível de dependência tão grande que você parece que só acredita se você vê. E, na verdade, eu não precisei ver, né? Eu soube através de diversas pessoas, porque não foram só uma, né? Foi interessante porque foi mesmo, assim, parecia que todo mundo sabia, e eu era a única que não sabia. Na verdade, acaba que acontece muito isso, né? Quando são casos de traição. Todo mundo sabe, menos você. Você é a última a saber. E além de ter sido a última, ainda soube bem depois, né? E isso me doeu demais. E teve todas as fases. Eu não tive uma experiência de depressão, porque eu já estava sendo acompanhada na terapia, né? E aí, com isso, foi um mergulho muito grande que eu dei dentro de mim. Mas foi um mergulho com muita dor. Muita dor. Eu tive que olhar para todas as minhas feridas, para tudo que foi. Tudo que eu precisei, tipo assim, trazer do que eu estava vivenciando nesse relacionamento, que eu não estava achando que aquele relacionamento era tóxico, né? E depois eu descobri que nesse relacionamento eu fui abusada, eu fui abusadora. Só que tudo, sabe, gente, o que eu tô querendo falar com tudo isso, é que tudo parte da gente. E essa questão da traição, ela é um tema muito delicado, porque cada um sempre vai ter seu ponto de vista, cada um vai ter a sua própria história, tá? Eu estou aqui compartilhando a minha assim como foi. Não significa que existe tipo assim, como é que eu posso dizer? Algo ali alinhado não, que eu quero dizer assim, que seja uma regra para todas as pessoas que vivenciam essa experiência, não. Cada um vai a partir do seu próprio sentir, até da história do próprio relacionamento, do próprio casal, né? E aí, o que eu quero falar para vocês é que, diante de tudo que eu vivenciei até aqui, né, que foi uma busca, onde eu tive, assim, abriu-se diante de mim, diante do caos,
uma porta com diversas infinitas possibilidades. E aí eu me joguei, né? E aí vivenciei várias terapias holísticas, energéticas, conheci o Reiki, barra de Axis, meditação, Ho'oponopono, enfim. Então foi um mergulho muito profundo. 2019 foi um ano muito intenso para mim. De um início de um processo de cura. E de alguma forma, ao final daquele ano, eu tive a oportunidade de enxergar o presente que eu tinha recebido com o fim daquele relacionamento. Que na verdade ele foi um grande aprendizado para mim, né? Para me levar para a vida. Porque se existia uma dependência, como é que eu ia fluir na vida? Eu ia sempre estar dependente de um relacionamento para poder conquistar, ser uma pessoa, dar passos para criar a minha própria história? Não. A gente precisa criar a nossa própria história, mas a gente ali com nós, nos conhecendo, fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, de ser verdadeiramente quem somos. E o que eu quero chegar também para falar para vocês é que a minha percepção, tá, gente? A partir da minha história, o que eu entendi foi que a traição ela acontece, mas ela acontece primeiro pelas próprias pessoas. Então eu entendi que eu me traí primeiramente. Eu me traí primeiramente como? Quando eu deixei de lado eu, Jeane, e coloquei uma máscara. E comecei a me moldar a partir dos gostos e interesses dessa pessoa. Foi isso que aconteceu. Eu me vi fazendo coisas, falando sobre assuntos, frequentando lugares que, tudo bem, quando a gente tá com um parceiro, a gente de alguma forma precisa ali conhecer um pouco do mundo desta outra pessoa. A verdade foi que eu tomei o mundo dela todo para mim também. E comecei a deixar de lado coisas e interesses que eu tinha. E qualquer coisa que eu manifestasse, que eu achava interessante, começava um embate. E como eu não queria vivenciar um relacionamento com discussões, porque eu achava, na minha mente, né? Eu achava que estar no relacionamento era viver só de amor ali, né? Sem nenhum tipo de atrito. Ah, é um casal de boas, não discute. Eu achava isso, minha gente. E na verdade, não é que um casal é para discutir. Na verdade, um casal é para conversar. E parar para conversar sobre as diferenças de opiniões que se tem. Porque eu acredito que sim, na conversa, você pode chegar numa compreensão, né? Numa decisão. E isso aconteceu bem no iniciozinho, mas depois, sabe? Parece que a gente larga meio de mão e alguém ali vai deixar-se, vai soltar-se, se abandonar-se e vai entrar, se alinhar, se enquadrar a esse outro, a esse mundo. E aí eu lembro que teve muitas coisas, sabe? Pequenas coisas que eu não fiz porque ele não aprovava, porque ele condenava, né? Então, como isso foi ruim pra mim, sabe? Hoje eu vejo assim, foi ruim, mas o aprendizado. E não para, né? Não para porque essas experiências, elas vão nos levando a níveis ainda maiores. Tanto para que você possa amadurecer para outros relacionamentos, até para relacionamentos mesmo sociais, porque tem coisas que sim, a gente pode levar também, ampliar para esse campo também, né? Não fica só na questão amorosa. E quanto também a gente vai se aprofundando de saber mais quem nós somos. E quando a gente se conecta com isso, o que acontece? Aprende, na verdade, a se posicionar diante da vida, diante das situações. Mas a gente se posiciona na verdade, daquilo que eu acredito, que eu acredito,
sabe? Que aqui dentro se passa, assim, eu tenho essa percepção, essa opinião, e eu vou me posicionar com relação a isso, né? Eu tinha muita dificuldade de dizer não. E geralmente começa por aí, né? Você não ter esse posicionamento no relacionamento. Eu me comportei de diversas formas, né? Hoje eu vejo que nesse relacionamento eu fui muito mãe. Eu fui muito mãe dele. Então, como é que o cara vai olhar pra parceira como uma mulher? Tem essas questões, né? Tem coisas que num relacionamento o casal inverte os papéis. E quando isso acontece é muito perigoso, porque a tendência é que aquele relacionamento ele vai começar a desandar. Esse relacionamento ele vai começar a passar por muitas crises, com muita frequência. O relacionamento sim tem crises, eu acho que isso quando acontece é para que aquele casal ele evolua. Mas eu acredito também que quando isso acontece com muita frequência, já é questão dos dois ali ver em si o que precisa melhorar, o que está acontecendo. Porque aí acaba que todos os dois vão ter que fazer descobertas ali de forma individual, para depois chegar e conversar. Porque se isso não acontece, vai ficar a cobrança, porque eu quero que o outro faça isso que eu quero que ele faça, que eu quero que ele pense, a forma que eu penso, ele pense, que eu vá para determinado lugar, mas que eu quero que ele vá. E não pode ser assim. Precisa entender também o lado do outro, porque o que acontece na maioria das vezes é que essa outra pessoa, ela tem as questões dela também, da história de vida dela, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não estaria aqui, não teria criado um canal para trazer conteúdos terapêuticos, eu não teria iniciado essa jornada, né? Mas teve muitas pessoas que foram extremamente importantes nessa caminhada, né? Principalmente nessa fase, e que sou extremamente grata, porque eu comecei a criar vínculos, né? Até parece assim que quando você também tá no relacionamento, parece que você se distancia muito do social e vive só aquilo, parece que fica dentro de uma bolha. É algo muito, como é que eu posso dizer assim, adoecedor mesmo, sabe? E tanto a pessoa como você tem uma vida social, não é só aquilo, né? Então, esse acontecimento, né, com esse fim desse relacionamento e saber que isso aconteceu porque houve uma traição, não foi fácil fazer essa descoberta. E aí você começa num movimento onde você começa a olhar, eita, mas essa pessoa tá fazendo isso, tá, por isso que tava assim, por isso que tava assado, por isso que não fazia mais isso, por isso que naquele dia, e você aí começa a vir tudo muito claro na sua mente, sabe? E é um processo, né? É um processo, você vai pra raiva, você vai pra culpa, você vai pra revolta, são as fases. E dói. Doeu, eu senti todas as dores, físicas, emocionais, psicológicas. Eu senti a indiferença social, como que as pessoas olhavam pra mim e diziam, coitada ali, ó, foi traída. Só que hoje eu entendo que eu me traí primeiro, quando eu abri mão de tudo aquilo que eu gostava de fazer, de todos os meus sonhos, as minhas vontades, sabe? Eu não sabia me posicionar para dizer um não. Não, eu vou fazer isso aqui. Bom, você não aceita, eu não posso fazer nada. Mas eu não me sinto bem dessa forma como você tá querendo que eu faça, né? Eu acho que é questão de você saber se posicionar mesmo. Mas assim, com tudo isso, embora tenha sido uma experiência muito dolorosa, o que eu quero falar para vocês é que isso me trouxe muitas bênçãos.
A primeira foi a da minha própria cura mesmo, porque eu entendi muitas coisas que aconteciam comigo, que eram, como é que eu posso dizer assim, situações repetitivas, crenças, traumas, coisas da infância. E aí eu fui convidada a olhar para tudo isso. Ah, Giane, mas hoje então você quer dizer que você está preparada para se relacionar? Olha, hoje eu tô até solteira ainda, né, minha gente? Então, assim, sigo evoluindo, me preparando para atrair esta pessoa. Só que, claro que vai ser com um nível de maturidade diferente, com uma forma de pensar diferente, com a postura. Claro que no início a gente vai sim querer botar uma máscara de fofinha, bonitinha, muito interessante. Mas eu sei que a minha consciência, ela vai estar o tempo todo aqui perto de mim. Ei, não é assim não. Tu tem certeza que vai fazer isso? E a intuição aqui o tempo todo também. Porque a gente precisa se conectar com isso. E respirar, dar um passo para trás e opa, pera ainda. Estou querendo maquiar alguma coisa aqui? Eu sei que eu tenho essa consciência, né, comigo despertada aqui. Claro que ainda sigo em processo de evolução e a cada acontecimento essa cura vai acontecendo em camadas. Porque imagina que nós somos uma cebola e a cada processo que a gente vai vivendo, nós vamos tirando ali, vai sendo descamado. Tira uma camada, tira outra, e assim vai. E assim as coisas vão acontecendo. E assim a gente vai evoluindo. Só que saber de tudo que eu soube, que eu venho aprendendo, conhecendo, acessando, vivenciando, são coisas que hoje eu entendo, né, o motivo de ter aberto esse canal, porque de fato eu preciso compartilhar isso, né? Expor muitas coisas da nossa vida não é fácil. Mas acredito que se Deus me trouxe até aqui, é porque de alguma forma tem alguém desse outro lado aí que precisa ouvir tudo isso, saber tudo isso, saber que ela não é a única ou o único que passou por isso, que cada um de nós estamos sujeitos a passar por uma situação como essa. Porém, o que nós precisamos ter, em primeiro lugar, é um olhar, como é que eu posso dizer? De piedade com a gente, sabe? Um olhar de dizer assim, poxa, tu foi falho, mas por que que você foi falha? Porque talvez eu não tinha muitas informações que eu tenho hoje. E aí é onde entra a história do canal. Eu não tinha entendido, né? Até então, o que eu iria falar aqui no canal. Mas de alguns meses pra cá eu venho compreendendo que não tem sido à toa todo o meu caminhar, todas as minhas experiências, porque quando alguém precisa passar por alguma coisa para que possa, se ela quiser compartilhar, claro, né, se tiver no propósito dela levar essas informações, compartilhar de tudo isso para auxiliar o caminhar de outras pessoas, Deus vai conduzindo tudo isso, sabe? E eu entendo que sim, eu não posso ser egoísta e dizer, eu vivi isso e eu não vou compartilhar. Em algum momento, sim, eu pensei de não falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que eu escolho não falar, eu deixo de falar que você tem a capacidade de superar isso. Aqui, assim como qualquer outra coisa.
Só que é uma descoberta de autoconhecimento. É um trilhar que você precisa iniciar, mas sabendo que nessa caminhada ela vai te apresentar muitos obstáculos. Tudo no intuito de poder testar a sua paciência com você mesmo. Porque a gente precisa ter paciência, resignação, resiliência e fé. Precisamos. Porque sem isso, com certeza, a jornada ela fica muito mais difícil de você sustentar e seguir adiante de forma positiva, sabe? De uma forma em que você possa sentir, né, e ter a perspectiva de criar a sua vida, de você se conectar novamente com aqueles sonhos e objetivos que você tem. Porque quando esse tipo de coisa acontece, a gente perde as perspectivas, a gente acha que não é mais capaz de nada, é como se retirasse todas as nossas forças. Mas sim, a gente perde essa força para iniciar um novo ser. A morte do homem velho e o nascimento de um novo homem, de um novo indivíduo. É um processo realmente de renascimento. Eu vejo que foi isso que eu vivenciei. Eu mergulhei em águas profundas de dor que eu imaginava assim que eu não iria suportar. O meu mundo ele ficou escuro e eu andava em busca de uma faísquinha de luz. E aí quando eu soltei, claro, todas as minhas resistências, aí sim, as bênçãos elas foram acontecendo, junto com as curas, né? As curas, as descobertas, as bênçãos foram infinitas, né? E uma coisa que eu vou relatar para vocês aqui, bem rapidinho, pra gente, né, já encerrando, para que esse vídeo não fique tão longo, eu tinha muito medo de pilotar moto. E eu tinha comprado uma moto, né, enquanto eu tava nesse relacionamento. E aí, essa pessoa, ela ficou, né, com essa moto por um tempo, que tava sem transporte e tudo, enfim. E aí, quando ele comprou o transporte dele, ele me devolveu a minha. Quando eu me vi fora desse relacionamento, eu precisei iniciar um processo de dirigir, de me habilitar, né? Porque eu precisava dar esse passo. E esse passo estava conectado com esse passo da minha cura. Era o início do meu processo. Por quê? Porque eu estava entregando a minha direção de vida na mão de outras pessoas. Imagina só. E aí eu tive que ter acesso, né, a essa experiência, a vivenciar esse caos, né, a vivenciar essa dor desse fim desse relacionamento, para que eu pudesse me encontrar num caminho e ali tomar posse para direcionar a minha vida. Olha que coisa linda. E aí, minha gente, nesse mesmo ano de 2019, eu passei todo ano no processo, né, de habilitação na autoescola. Tantos desafios eu passei, minha gente, tantos desafios. Eu não imaginava o quanto seria tão difícil. Existia já um trauma em mim, porque em alguns anos atrás eu tinha tentado andar de moto, né? E eu sofri um pequeno acidente aprendendo a andar de moto com um amigo. E eu tinha prometido para mim mesma. Preste atenção nessa história, meus amores. Eu tinha dito para mim que eu não andaria de moto nunca mais, que eu só ia andar de carro. E aí olha como a vida da gente, ela vai nos trazer para situações para que a gente se cure. Eu comprei uma moto. Tentei aprender a andar de moto com essa pessoa, não deu certo. E aí eu só aprendi na autoescola.
E aí, no ano em que eu fui convidada, né, diante de todo esse caos, a tomar a direção da minha vida, com todos os desafios possíveis e imagináveis que surgiu, eu consegui. Mas foi o ano todo, porque eu fiz a inscrição na autoescola em fevereiro. E aí, eu passei no processo em novembro daquele ano, minha gente. Peraí, né? Foram 10 meses. Vocês não estão entendendo. 10? Janeiro, né? Eu não tinha iniciado, e dezembro eu já tinha terminado. Então, foi nisso aí. Mas vocês não têm noção. Eu tive que fazer assim uma entrega para isso, porque eu estava destinada a, naquele ano, terminar o ano andando de moto para todo canto. Não foi bem assim também, né? Porque eu tinha muito medo ainda. Mas eu comecei a me arriscar. Preste atenção nisso. E aí foi em me permitir, me jogar, me entregar ali, que as coisas foram acontecendo, né? E aí depois eu descobri o gostinho da liberdade. Do quanto é bom você estar sob posse da direção da sua própria vida. Pode parecer besteira, minha gente, mas foi desse jeito foi comigo, foi assim. Foi tudo junto e misturado. Mas esse processo eu precisei curar naquele mesmo ano. E eu finalizei aquele ano tão grata. Eu saí do processo de habilitação tão emocionada, tão feliz. Porque eu superei um trauma muito grande, um medo muito grande que eu tinha de trânsito. E ali eu fui em busca. Aí pronto, quando eu tomei posse da minha direção de vida, eu comecei a ir buscar aquilo que eu queria pra mim. Algumas coisas muito boas foram acontecendo comigo. Lógico que sim, as coisas desafiadoras, elas não deixaram de se apresentar e até hoje elas se apresentam. Só que tem coisas que sim, eu já não sinto com tanta intensidade, sabe? Eu já sei lidar com isso. Já tem outras que eu já não passo, porque eu já aprendi a lição. E a vida da gente é isso. A vida da gente é essa busca constante de evolução, mas o mais importante, da gente saber que tudo que a gente passa não foi em vão. Quando ela não é uma bênção, ela é uma grande lição. E levem essa frase para a vida de vocês. Deixo essa mensagem, essa reflexão e espero, né, que de alguma forma você que está desse outro lado aí possa sentir e possa refletir sobre a sua própria vida a partir das suas experiências, né? Um pouquinho disso que eu trouxe. Se algumas percepções fazem também sentido para vocês. Então comenta aqui que vai ser um prazer responder a cada um de vocês, tá certo? Então, um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!